Muito bem, muito bem. A nossa irmã já gritou bastante, né? Acredito que ela não vai mais interromper aqui o nosso programa, né? Porque nós estamos recebendo aqui uma pergunta que chegou de Lisboa. O quê? Não acredito. É o Frank, tá escrevendo de Lisboa, em Portugal, né? Tá acompanhando nossa programação. E ele questiona, o Frank questiona aqui se realmente, de fato, uma baleia engoliu ao profeta Jonas. O Frank, lá de Lisboa, em Portugal, está questionando. Pastor, como pode uma baleia engolir o profeta Jonas? Como é que se explica isso? Nós já até respondemos isso aqui, Frank, em outro programa, mas nós vamos responder. Talvez você não estava atento ao programa e acabou não digerindo, né? Mas, será que foi mesmo uma baleia que engoliu o profeta Jonas? Eu vou começar, Frank, te contando aqui uma história verídica, né? Que de fato aconteceu, uma história que aconteceu. Na verdade, nada pode, na verdade, preparar você para um evento em que você acaba dentro de uma baleia, né? Que foi o caso aqui, quando a gente leu a história de Jonas, a gente tem esse instinto, né? Então nada pode, na verdade, preparar você para um evento que você acaba dentro de uma baleia. Então é puro instinto, né? Essa é a história de um cidadão chamado Heine Skip. Heine Skip, ele que estava filmando golfinhos, né? Estava filmando golfinhos, tubarões e pinguins e aves que se alimentavam de sardinhas a 25 milhas náuticas do Porto de Elizabeth, na costa sul africana. Era um lindo dia, lindo e ensolarado dia, né? E o mar estava calmo e ele estava fotografando um tubarão que se preparava para atravessar o cardume. E no momento seguinte, ele ficou tudo escuro. E ele conta: eu senti uma pressão ao redor da minha cintura. E no mesmo momento que eu senti essa pressão, eu logo soube que uma baleia me abocanhou. O quê? Não acredito. Num piscar de olhos, ele estava dentro de uma baleia. Meu pai do céu. De repente ficou tudo escuro e eu senti uma pressão ao redor da minha cintura. E no momento eu senti que essa pressão... no momento que eu senti essa pressão, eu logo soube que uma baleia me abocanhou. Heine disse que o seu instinto imediato foi prender a respiração, pois ele sabia que poderia ser levado para águas profundas, porque baleias Braid, elas podem chegar facilmente a 20 toneladas, né? Baleias Braid, né? Não é o prefeito de São Luís não, gente, é baleias Braid, né? Baleias Braid, elas podem chegar facilmente a 20 toneladas e mergulham rápido, né? Com toda essa massa, facilmente a sua boca poderia esmagar as costelas de Heine, ou poderia levá-lo a uma profundidade em que ele certamente morreria. Mas as baleias Braides, né? As baleias Braid, mesmo sendo gigantescas de natureza, são conhecidas por serem animais dóceis, né? Animais muito dóceis. Poucos segundos depois, cerca de 15 metros adiante, a pressão foi aliviada e Heine foi expelido da boca daquele incrível animal. Cremos que a baleia ficou tão assustada, né? Ela ficou tão assustada quanto Heine. Ela estava mais assustada ainda quanto Heine. Porque é incomum que uma baleia engula uma foca, ou um golfinho, ou qualquer outro animal, viu, Frank? Então isso é incomum. Então essas histórias, Frank, histórias assim são extremamente raras, mas acontece, né? E Heine teve muita sorte. É claro que a história dele lembra a de alguém que não só ficou preso na boca de um peixe, mas foi engolido e ficou por lá por muito tempo. O quê? Não acredito. O caso do profeta Jonas, né? Ficou 3 dias, né? A história de Jonas, Frank,
é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Como alguém pode sobreviver por 3 dias dentro do estômago de um peixe, mas esse é apenas um detalhe de uma história envolvente que apresenta um Deus sempre interessado em nos salvar. A história de um milagre, né? Então veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim, né? Então, Jonas, filho de Amitai, aceitou o chamado de Deus para promover. E, na verdade, ele não aceitou não, ele ficou meio confuso, né? Ele sabia que a cidade era bem violenta e tal, aquela coisa toda, então, ficou bem certo. 2 Reis 14, 25, a história de filho de Amitai, né, de Gate-Ef. 2 Reis 14, 25, aceitou chamar de Deus para promover uma reforma política e espiritual na nação de Israel durante o reinado de Jeroboão II, né? Gate-Ef, né? Ele aceitou esse chamado. No período provável entre 793 a 753 a.C., isso fez de Jonas um profeta influente em Israel durante um período de grande angústia nacional provocada pelos reis anteriores, que fizeram o que era mal perante o Senhor. Existe até, viu, Frank? Existe até um consenso de que o livro de Jonas tenha sido escrito pelo próprio profeta, né? O quê? Não acredito. Pelo próprio profeta. Então, durante essa reforma, Deus chama Jonas para essa missão, né, de a Nínive, uma perigosa cidade pela sua crueldade, né? Nínive era a capital do Império Assírio, uma nação idólatra e conhecida por exercer repreensão sobre os povos dominados, né? Sobre os povos dominados. Naum chamou Nínive de cidade sanguinária, né? Cidade sanguinária, né? Cheia de mentiras e de roubo. Tá lá em Naum 3:1. Então, mas se Deus chamou a Jonas, viu, Frank, para clamar contra ela, isso significa que Nínive ainda não estava totalmente perdida, né? Provavelmente ainda tinha salvação para ela, né? Possa ser que ainda tinha. Para, irmã. Já calma. Toma bem o suco de maracujá. Tá aí, ó. Esse suco de maracujá é pra você, viu? A irmã trouxe aqui especialmente pra você. Tome suco de maracujá. Então, Frank, essa afirmação então significava que Nínive ainda não estava totalmente perdida, né? Então, a afirmação de que Deus é amor permeia por toda a Bíblia. Deus não tinha interesse nenhum na destruição de uma cidade com mais de 120 mil habitantes. Ele exerceu a sua graça sobre Sodoma e Gomorra, né? Tentando salvar o seu povo mais de 400 anos antes de destruí-la. Mas aquele povo decidiu de forma obstinada por rejeitar a Deus. O quê? Não acredito. Eles decidiram, Gênesis 18, 20. Então, e Nínive estava seguindo rápido pelo mesmo caminho, e precisava ser avisada antes que passasse do limite da graça. Então Jonas se dispõe não para ir, mas para fugir. Não acredito. Se dispôs a fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para bem longe da presença do Senhor, né? Na verdade, ele foi para o outro lado, para bem longe de Nínive, né? Eu acredito, viu, Frank? Eu não acredito que Jonas, como um profeta de Deus, ele imaginasse que ele pudesse fugir da presença de Deus. Não, eu acredito que Jonas, ele estava fugindo da responsabilidade. O quê? Não acredito. Da responsabilidade. Eu acredito que ele pegou o navio para ir para bem longe, quando disser assim, tá na hora, Jonas, de tu ir, né? De tu ir, porque nem sempre Deus nos chama pra gente ir lá agora, né? Ele chama, mas ele prepara a gente para ir. Por exemplo, ao campo missionário. Você não vai receber um chamado de Deus pro campo missionário e ir logo agora, né?
Você precisa se preparar para o chamado de Deus, né? Por exemplo, fui chamado ao campo missionário, eu tinha 10 anos de idade, né? O quê? Não acredito. Eu tinha 10 anos de idade, eu era uma criança. Eu tinha 10 anos de idade quando Deus me falou que eu ia ao campo missionário, entendeu? Então, ele me preparou e por quase 20 anos eu esperei por essa promessa e Deus realizou, né? Esperei 20 anos para chegar o dia de eu ir ao campo missionário, né? Então, eu acredito que Jonas pensou da seguinte forma: eu vou para Tarsis, que fica a 120 quilômetros de distância de Nínive, e aí quando chegar o momento de ir, Deus vai ver que eu estou bem longe, né? Que eu estou bem longe, aí ele vai mandar um mais perto, um que está mais perto. Eu acredito que essa foi a intenção de Jonas, porque eu não acredito que um profeta achava que poderia se esconder de Deus. Eu não acredito que Jonas era tão ingênuo assim. Geralmente os profetas, eles são homens que têm intimidades com Deus. Então eu não acredito que Jonas tivesse essa ingenuidade de achar que ele poderia fugir de Deus. Então eu acredito que ele mais pensou dessa seguinte forma: vou para bem longe, aí quando chegar a hora de ir a Nínive, Deus olha e diz: Jonas está bem longe, Jonas está bem longe, então é melhor mandar um que está mais pertinho, né? Acredito que foi uma espertice de Jonas, né? Então Jonas seguiu para outro lado, né? Dispôs a fugir da presença do Senhor para Tarsis, né? Pastor, mas por que o texto diz fugir da presença do Senhor? Ora, o escritor colocou, né? O escritor colocou ali, né? Se for o próprio Jonas, é a ingenuidade dele, né? Ingenuidade dele. Mas no meu pensamento, não acredito que Jonas seria tão ingênuo assim para achar que ele poderia fugir da presença de Deus. Um homem que tem intimidade com Deus, ninguém pode fugir de Deus. É certo que o texto diz que ele fugiu, né? Para descer da Jope, achou o navio para lá, para Tarsis, pagou, pôs a passagem e embarcou nele, né? Foi embora, vou para bem longe, né? Quando Deus lembrar da profecia, chegar o dia, eu estou bem longe. Então, a Bíblia não deixa claro, viu, Flank, quais foram as motivações de Jonas, mas lendo o livro todo, parece que ele nutria algum rancor, né? Algum rancor pelos moradores de Nínive, né? Algum rancor muito profundo pelos assírios, provavelmente pelo fato de que o Império Assírio, por vezes, oprimiu Israel. De fato, anos mais tarde, o Reino do Norte foi totalmente destruído pelos assírios. Então a nação foi espalhada pelo Império e a cultura das tribos do Norte foram desintegrada. Pode ser que algum familiar de Jonas tenha sido levado cativo ou morto pela crueldade dos assírios, ou que Jonas tenha testemunhado essas crueldades e julgando que eles já estavam além da graça de Deus e não precisavam e não mereciam mais a graça de Deus. O quê? Não acredito. É porque nós somos assim, né? A gente acha que tem pessoas que não merecem a salvação, sendo que nem nós merecemos, né? Nem nós merecemos, né? Então, o fato de que ele achava que Deus estava errado em salvar aquele povo, né, impiedoso também, ele pode achar que Deus estava errado em salvar aquele povo, né? Jonas fugiu da presença de Deus, ou pelo menos tentou, né? Se enganou achando que podia, né? Eu não acredito nessa versão, eu acredito mais que ele pensou dessa seguinte forma: eu estou aqui bem longe, quando chegar a hora de ir para Nínive, estou bem longe, aí Deus vai dizer: vamos mandar o que está mais perto. Manda um que está mais perto, estou bem longe, Deus, né? Estou bem longe, entendeu? Então, o certo é que esse chamado de Deus levou Jonas a um estado de, cala a boca, risadinha, de profunda depressão. Era um chamado duro demais. O profeta realmente pensava que, se não pregasse, Deus manifestaria a sua ira e destruiria a capital da Síria, livrando Israel dessa opressão, da opressão dos seus inimigos. Sendo um profeta israelita, viu, Frank? Jonas conhecia o Salmo de número 139, que reconhece a onipotência de Deus: para onde eu me ausentarei do teu espírito, para onde eu fugirei da tua face, né? Se subo aos céus, lá tu estás, se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detendo nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Então, se ele conhecia esse Salmo de número 139, né? O porquê de Jonas tentar fugir? Então não faz sentido, não tem lógica, né? Mas a mágoa que o profeta sentia não o fez pensar direito, né? Talvez
Alguém pode dizer assim, não, mas é porque ele estava nutrido de mágoa e a mágoa não fez ele pensar direito, né? O profeta não fez ele pensar direito, então ele fez exatamente o que o salmista escreveu, enganando-se com a ideia de que podia esconder-se de Deus, por isso tentou fugir para Tarsis, uma cidade que se situava na costa do sul da Espanha, né? Do outro lado do Mediterrâneo, quase, eu disse 120 quilômetros, né? Mas na verdade eu me equivoquei. Na verdade essa cidade ficava a quase 4.000 quilômetros de Israel. O quê? Não acredito. Meu pai do céu, estava muito distante, entendeu? Então eu acredito mais nesse pensamento que Jonas, ele não tentou fugir de Deus, mas ele tentou fugir da responsabilidade, porque a responsabilidade era muito grande. Então possa ser que Deus, né? Eu não tô aqui, a cidade é muito cruel, já fizeram crueldades com minha família, pode fazer comigo, né? Então eu vou para bem longe, 4.000 quilômetros de distância e tal. Possa ser que quando Deus lembrar da profecia, chegar o momento de cumprir, de fato ir, eu esteja bem longe e ele vai mandar um que está mais perto, né? Mas isso aqui é um pensamento do pastor Samuel. Tem uns teólogos aí que respondem melhor, mas eu não acredito nessa versão de que Jonas tentou fugir da presença de Deus, que ele estava assim tão bolado, né? Ele estava assim tão doido da cabeça que pensou nisso, né? Não acredito nisso não acredito nessa ingenuidade do profeta não, né? Entendeu? Eu acredito que... Mas não foi um peixe não que engoliu ele, viu Frank? Não foi um peixe não, não foi peixe, quer dizer, não foi baleia. Foi um peixe, pode ter sido um peixe. Não foi baleia, pode ter sido um peixe que engoliu a Jonas, né? Porque ele foi direto pro estômago. E uma baleia, ela não tem condições de engolir um ser humano, né? Mas quando Deus quer, né? Mas a palavra lá no hebraico parece que é dag, né? Dag. Monstro marinho, um grande peixe, né? Mas não foi uma baleia exatamente que engoliu as Jonas. E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Pessoal, a Bíblia sempre vai ter razão. Nós sempre vamos estar equivocados porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus. Agora só nos resta agradecer seu carinho, sua companhia e sua audiência. Pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, que deixe o like e que compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, tá bom? Vou ficando por aqui, prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, com mais um bom dia, super dia. Tchauzinho, fui! ZYC 357, 106,3. Rádio Ondas de Paz Renascer HD. Localizada na Avenida dos Africanos, número 20, São Luís, Maranhão. Telefone 98 987 31 36 96. Ondas de Paz Renascer HD. A rádio do momento.